A paz do Senhor, irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 20 e 21, que diz o seguinte: Digo que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. A mulher que está dando à luz sente dores, porque chegou a sua hora. Mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia por causa da alegria de ter vindo ao mundo. Assim acontece com vocês. Agora é hora de tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez. E vocês se alegrarão, e ninguém tirará essa alegria de vocês. Somente até aqui, meus irmãos, por enquanto. Nessa palavra aqui de João, capítulo 16, versículo 20, 21 e 22, o Senhor Jesus ele vem falando, ele vem usando aqui no versículo 21, né, uma comparação, uma analogia. Jesus ele dá o exemplo da mulher que está em trabalho de parto, para nos fazer entender, né, aqui nessa ocasião, para fazer os discípulos entender que Deus transforma a tristeza em alegria e que a tristeza dos discípulos seria transformada em alegria, né? Jesus estava se referindo à crucificação dele, né, quando ele dizia aos seus discípulos inúmeras vezes de que nesse instante ele estava com eles, mas num outro instante ele iria para o Pai e eles não mais o veriam. E isso, Jesus, sabendo que isso entristecia o coração de seus discípulos, usou essa analogia para que os discípulos entendessem de que, por mais que fosse necessário eles passarem por esse momento de tristeza, de dor, Deus transformaria essa tristeza em alegria, essa dor em alegria. Então Jesus ele dá aqui no versículo 21 de João 16 o exemplo da mulher que está em trabalho de parto. Então Jesus fala que a mulher que está dando à luz, ela sente muitas dores, porque chegou a hora dela, a hora de ter o seu filho. Mas quando o bebê nasce, logo ela se esquece do sofrimento, por causa da alegria de ter vindo ao mundo o seu filho. Então Jesus ele usa essa comparação nesse momento para que os discípulos entendessem, né, que por mais que naquele momento ali eles iriam sentir tristeza, dor e sofrimento, esse sofrimento, essa tristeza seria transformada em alegria. E assim também é conosco até os dias de hoje, meus irmãos. A palavra do Senhor vai dizer que Deus é imutável, né? Que Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E a forma de Deus trabalhar também permanece sendo a mesma. O que significa que, da mesma forma e da mesma maneira como Jesus disse aos seus discípulos de que Deus transformaria a tristeza e o sofrimento deles em alegria, nos dias de hoje Deus permanece trabalhando da mesma maneira, meus irmãos. Então ainda hoje Deus transforma a nossa tristeza, a nossa dor, a nossa aflição em alegria e em júbilo, né? No versículo 22, Jesus diz assim: Assim acontecerá com vocês. Agora é hora de tristeza, mas eu os verei outra vez e vocês se alegrarão, né? E assim aconteceu, né? Então, Deus continua trabalhando da mesma forma, meus irmãos, porque Deus não vai contra a sua palavra. E a palavra do Senhor diz que Ele é imutável. E Deus permanece trabalhando dessa forma. Deus continua transformando a tristeza em alegria, né? E Isaías 66, versículo 9. Isaías 66, versículo 9, diz assim: Acaso faço chegar a hora do parto e não faço nascer, diz o Senhor? Acaso fecho o ventre, sendo que eu faço dar à luz? Pergunta o seu Deus. Aqui em Isaías 66, versículo 9, Deus, por meio do profeta Isaías, ele nos faz entender, né, que a dor que ele permite é para nascer algo novo, né? Porque como ele mesmo diz aqui na palavra dele, é ele quem faz gerar e ele quem faz dar à luz. Então, meus irmãos, todas as vezes que Deus permite uma situação de dor e de sofrimento na nossa vida, todas as vezes que Deus nos permite passar, né, por adversidades, por tribulações, por
situações de sofrimento, de dor que você acha que você não vai suportar, né, que você vê e você olha para a sua situação de dor, de sofrimento, de angústia, de tribulação e pensa que não vai suportar e pensa que não vai conseguir e não entende o porquê está passando por isso e questiona a Deus o porquê Ele está deixando você passar por isso. Meu irmão e minha irmã, saiba que Deus permite a dor para que nasça algo novo, né? A gente vê isso aqui na palavra do Senhor. Deus, ele está perguntando, né? Ele vai usando mais uma vez essa analogia. Deus vai usando essa analogia aqui na palavra dele, né? Por acaso eu faço chegar a hora do parto? O que tem na hora do parto, meus irmãos? Tem as contrações. As contrações são dores extremamente intensas que vêm no intervalo de tempo quando a mulher está para dar à luz, né? E as contrações, a dor do parto, na verdade, ela é comparada à dor de todos os ossos do seu corpo sendo quebrado ao mesmo tempo. Então, a pior dor que existe, né, que já foi cientificamente comprovada, é a dor do parto, né? E Deus, ele vem usando essa analogia aqui para que a gente venha entender, meus amados, que Deus só permite a dor e o sofrimento para que nasça algo novo, né? Então essa dor, essa tristeza, esse sofrimento, essa situação que pode te deixar numa tristeza, essa situação que pode te deixar numa agonia, numa angústia, ela serve para gerar algo novo na sua vida. Por mais que você não entenda, por mais que você questione, por mais que você queira que Deus apresse esse cenário na sua vida para que você saia do cenário de dor e aflição, esta mesma dor e esta mesma aflição que você vive, meu irmão e minha irmã, serve para fazer nascer algo novo na sua vida. Então, meu irmão e minha irmã, não questione a Deus, não murmure durante o cenário de dor, durante o cenário de sofrimento, durante o cenário de tristeza, mas entenda que Deus está gerando algo novo através dessa dor, né? E pergunte a Deus, Senhor, o que de novo o Senhor está gerando na minha vida e como eu posso contribuir com isso, meus amados? E Deus vai te direcionar a ter uma conduta, a ter um comportamento dentro desse cenário de dor e de tristeza que vai contribuir, né, para o nascimento desse algo novo, né? Vou usar um exemplo aqui, vou dar um exemplo. Vamos supor que uma pessoa está sofrendo a dor e a angústia de ser perseguida, caluniada e difamada dentro da igreja, né? Dentro do ministério que ela congrega ali. E isso deixa ela muito triste, isso deixa ela muito abatida, isso deixa ela muito angustiada. E ela não entende o porquê que ela está passando aquilo se ela só se esforça para entregar o melhor a Deus, se ela só se esforça para entregar o melhor no ministério que ela congrega. Mas, meu irmão e minha irmã, muitas vezes essa situação é a dor que vai permitir que a maturidade espiritual e o preparo para o chamado daquela pessoa se desenvolva. Então, essa dor da perseguição, essa dor da exclusão, né, de ser desprezado pelos demais irmãos da igreja, pelas demais irmãs da igreja, vai criar em você a maturidade espiritual a maturação espiritual para que você venha adentrar no cenário do teu chamado, para que através dessa dor, usando um exemplo aqui, mas que acontece bastante, tá, irmãos? Para que através dessa dor, Deus venha te colocar no chamado que Ele te escolheu, né? É como se por meio dessa dor, Deus te preparasse, te amadurecesse para viver esse chamado que Ele tem contigo. Então, nós podemos fazer o quê? Senhor, como eu posso contribuir para o nascimento desse algo novo que o Senhor quer me ensinar através dessa dor? Deus vai te direcionar ali. Por exemplo, se o teu chamado for tal, vamos supor aqui, se o teu chamado for pregar a palavra de Deus, Deus vai te direcionar a estudar e a mergulhar na palavra dele, se esforçar e se dedicar de verdade a entender e compreender a palavra dele, né? Então, meus irmãos, a gente precisa parar de enxergar as coisas como dor, parar de enxergar as coisas como jugo, como fardo, sabe?
como sofrimento apenas e começar a enxergar que através da dor Deus permite que algo novo nasça, sabe? E nós precisamos também, meus irmãos, nos lembrar que Deus transforma o sofrimento em alegria. Deus transforma a dor em cântico. Deus transforma a vergonha, a humilhação em honra, tá? Deus faz. Vamos ver o exemplo aqui de José em Gênesis 41. Quando José passou por tantas coisas, meus irmãos, quem conhece a história de José sabe tudo que José passou. José era ali o segundo filho mais novo, né? Ele e seu irmão Benjamim. Ele era o segundo filho mais novo ali de muitos irmãos que ele tinha. Porém, ele era odiado, desprezado. Os irmãos dele batiam nele, espancavam ele, odiavam ele e desprezavam ele. Então José, ele passou tanta coisa, ele foi vendido como escravo, os irmãos tentaram matar ele, jogaram ele dentro do poço, né? E ele sofreu injustiça, calúnia, difamação. Mas no final, Deus transformou todo o sofrimento que José passou em uma grande honra, em uma grande alegria. E aqui em Gênesis 41, versículos 51 e 52, quando José tem filhos, diz assim: ao primeiro José deu o nome de Manassés, dizendo ele: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa do meu pai. E versículo 52, ao segundo filho ele chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Então José, ele tem esse entendimento e ele vem nos trazendo isso na palavra, nesses dois versículos. O primeiro filho, José deu o nome dele de Manassés. Meus irmãos, estou olhando para baixo que eu estou olhando aqui, tá? O primeiro filho, José deu o nome de Manassés, que significa: Deus me fez esquecer todo o sofrimento e toda a casa de meu pai. Porque foi na casa do pai dele que José era escorraçado, era desprezado, era cuspido, era espancado pelos seus irmãos, porque os irmãos não aceitavam ele. Os irmãos, sangue do sangue, ele era desprezado pela própria família. A própria família de José, que deveria amar e cuidar dele, tinha inveja dele porque o pai amava mais a ele, tinha mais apreço e mais achego a ele do que aos demais irmãos. Então os irmãos de José tinham inveja e queriam que ele morresse mesmo, sabe? Tinham inveja porque chamavam ele de sonhador, porque Deus dava sonhos e revelações para ele. Porque José, ele tinha uma perspectiva de futuro muito grande e Deus fez cumprir essa perspectiva de futuro que ele tinha. Talvez, meu amado e minha amada, você esteja no meio da tua família. Talvez, jovem, você esteja no meio da tua família, que você fala que você tem uma perspectiva de futuro muito grande, que você fala: não, quando eu crescer eu vou ser isso, e a tua família zomba e ri da sua cara. Às vezes você está, minha irmã, num casamento que você fala: não, eu creio que um dia eu ainda vou alcançar tal lugar, eu vou conquistar tal sonho, e o teu esposo te descredibiliza, zomba de você, ri de você, não acredita no seu potencial, não acredita que você pode chegar lá. Mas, meu irmão e minha irmã, nós precisamos entender que Deus nos faz esquecer todo o sofrimento e transforma a nossa dor em alegria. O segundo filho, José, deu o nome de Efraim, que significa: Deus me fez prosperar na terra onde eu tenho sofrido. Então José, ele sofreu. José, ele foi caluniado e preso injustamente. José foi vendido como um escravo pelos seus próprios irmãos. José passou muitas injustiças, meus irmãos. E nesse lugar de tanta injustiça e tanto sofrimento que José passou, Deus fez ele prosperar. Então nós precisamos ter isso em mente, meus irmãos, de que no lugar do nosso sofrimento, no lugar da nossa tristeza, no lugar da nossa dor, Deus transforma em alegria. E eu vivenciei isso, meus amados. Eu vivenciei isso. Verdadeiramente Deus transforma a vergonha em honra. Verdadeiramente Deus transforma a tristeza em alegria. Deus
faz, meus amados, ele permanece sendo o mesmo, ele continua operando da mesma maneira, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Meus irmãos, muitos de nós não recebemos a promessa do Senhor porque nos falta fé. Jesus, quando foi curar aquele homem cego, disse: seja feita conforme a tua fé, e o homem passou a enxergar. Muitas vezes você está esperando há anos, você pede há anos, você quer há anos algo que Deus pode te dar, mas te falta fé o suficiente para receber. Meus irmãos, o milagre acontece quando nós temos fé para receber. Não é só fé para crer que Deus pode fazer, porque Ele pode fazer, Ele tem todo o poder, Ele tem todo o domínio nas mãos dEle. Independente se a gente crê ou não, Deus tem o poder, Deus pode fazer. Agora você crê que você pode receber, que você vai receber? Jesus disse: tudo aquilo que pedirem em oração, crendo que já receberão, assim receberão. A gente precisa pedir crendo que nós já recebemos, crendo que aquilo já é nosso, crendo que nós já estamos vivendo e alcançando aquilo que nós estamos pedindo, meus irmãos. E dessa forma nós vamos receber. Nos falta fé para receber muita coisa, sabe? Nos falta fé. E às vezes você acha que não, é porque eu sou um simples servo e humilde de Deus. Então eu não me importo se Deus não fazer. Eu não me importo se Deus fizer, glória a Deus. Se não fizer, glória a Deus também. Não, irmãos, te falta fé para receber. Deus pode fazer. Muitas vezes Deus quer fazer, mas você não tem fé para receber. Como é que Deus vai te entregar algo que você não está tendo fé para receber? Meus irmãos, ter fé que Deus pode fazer uma coisa. Ter fé para você receber aquilo que Ele pode te dar é outra, completamente diferente. Então creia que Deus transforma a tristeza em alegria. Creia que Deus transforma a dor em algo novo a ser gerado. Creia e assim você vai receber, tá? E para finalizar aqui em Apocalipse capítulo 21, versículo 4 e 5. Só mais um detalhe aqui sobre José. Olha como Deus é maravilhoso. Aqui nesse capítulo 21, versículos 50, 51 e 52 de Gênesis, a gente vê que Deus dá uma família para José. José, ele era desprezado, ele era rejeitado, ele era cuspido pelos seus irmãos. Os irmãos dele desprezavam e odiavam ele com todas as forças. Os irmãos de José não amavam ele. O único que amava a José era o pai de José, né? E o seu irmão Rúben, que ele se opôs àquela ideia, né? O irmão Rubens foi o único que falou: não vamos fazer mal ao jovem, né? Que era o seu irmão mais velho, falou: não vamos fazer mal ao jovem, senão o que o pai vai fazer com a gente, né? Então o irmão Rubens de José era o único que tinha um pouquinho de consciência, mas isso não impediu os irmãos dele de fazer o que fizeram com ele. E ele tendo sido rejeitado, desprezado, vendido pelos seus próprios irmãos, o que Deus fez? Deus deu uma família para José. Deus deu 2 filhos, uma esposa, uma descendência para José, né? Deus fez ele habitar em família. Deus alegrou e prosperou a José. E agora ele tinha uma família para amar, para cuidar e para ser amado da maneira que ele nunca tinha sido amado pelos irmãos dele. E dessa vez José teve a oportunidade de ensinar para os 2 filhos dele como amar e cuidar, sendo irmão um do outro, tá? Então a gente vê como Deus transformou a dor de José em alegria de forma maravilhosa aqui. Deus fez algo muito lindo, que foi dar uma família para José. José, que veio sendo escorraçado, desprezado, espancado pelos seus irmãos, agora tinha uma família, agora tinha 2 filhos, agora tinha prosperidade, tinha alegria, tinha uma esposa, tinha uma família onde ele poderia amar e ser amado. E Deus faz isso. Deus continua fazendo isso, meus irmãos. Deus continua fazendo isso, porque Deus é maravilhoso, Deus é bondoso, Deus faz. E em Apocalipse capítulo 21, versículo 4 e 5 diz:
Ele enxugará dos teus olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, pois a antiga ordem já passou. E aquele que estava sentado no trono disse: Estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou: Escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Amém, meus irmãos? Aqui, né, a gente vê o apóstolo João, ele vem relatando no capítulo 21 de Apocalipse sobre a visão que ele teve, né? Ele diz ali que ele ouviu uma forte voz que estava sentado no trono, né? No trono de Deus, dizendo que ele enxugará, né, dos olhos toda lágrima, não haverá mais tristeza, nem choro, nem morte, nem dor. Essa é uma promessa perpétua. É uma promessa, meus amados, da alegria eterna que espera aqueles que creem em Jesus Cristo. Essa é uma promessa que vai se cumprir. Que promessa é essa? É a promessa da alegria eterna, onde Deus enxugará dos nossos olhos, né, na vida eterna, no seu santo lugar, né, na Nova Jerusalém. Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima, não vai ter mais tristeza, não vai existir dor, não vai existir morte, não vai existir pranto, não vai existir sofrimento. É uma promessa que Deus nos fez e que Jesus conquistou para nós por meio do sangue derramado na cruz. E para tomar posse dessa promessa, meus amados, você precisa crer em Jesus Cristo. Você precisa crer que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Você precisa crer que Jesus Cristo veio, se entregou numa cruz por você, derramou o sangue dele, levando os pecados, as transgressões, as suas enfermidades e iniquidades na cruz. Ressuscitou no terceiro dia e hoje vive e reina eternamente ao lado de Deus. E para tomar posse dessa promessa, nós precisamos crer que Jesus está vivo, que Jesus vai vir nos buscar e que a salvação da minha e da sua vida provém de Jesus Cristo. Essa promessa, meus amados, é uma promessa linda, é uma promessa de alegria eterna e é uma promessa que vai se concretizar no tempo em que Deus ordenar que o seu Filho Jesus venha nos buscar. E caso você não creia, eu te convido a crer e a receber essa promessa, a tomar posse dessa promessa. Talvez até aqui a tua vida só tenha sido de tristeza, de dor, de sofrimento, de angústia, de enfermidades. Talvez você só tenha sentido que até esse momento você viveu uma vida desgraçada, sem alegria, sem comemorações, sem júbilos, sem gratidão, sem agradecimento, sem motivos para agradecer. Talvez até aqui a tua vida tenha sido de lágrimas, tristeza e dor. Mas eu te convido a crer que Jesus Cristo é o motivo da nossa alegria. Crer que Jesus Cristo é aquele que tem o poder de transformar a tua tristeza em alegria, de transformar a tua dor em felicidade e de gerar algo novo através dessa dor, de gerar algo novo através desse sofrimento, de gerar um testemunho que vai salvar milhares, de gerar um testemunho que vai convencer a tua família a se render à cruz de Jesus, que vai gerar um testemunho para mudar o teu coração, para tirar a amargura, para tirar os traumas e as feridas do teu coração. Eu te convido, meu amado e minha amada, a crer que Jesus é o motivo da nossa alegria e vai vir nos buscar para que se cumpra a promessa da alegria eterna. E crendo você, meu amado e minha amada, saiba que Deus enxugará do teu rosto toda a tua lágrima, que Deus te fará dar cânticos de alegria e você não mais viverá uma vida de desgraça, porque por mais que tenhamos tribulações, Jesus está conosco e Jesus é o nosso consolo.
Na nossa vida teremos aflições? Sim, teremos, mas Jesus é o nosso consolo, Jesus alegra o nosso coração, Jesus nos fortalece quando a gente não tem mais força. Então, sozinhos a vida se torna muito difícil, mas com Jesus a vida se torna leve, porque Ele carrega o nosso jugo e toma sobre si o nosso fardo, que é pesado. Amém? Que essa palavra possa permanecer em nossos corações, que o Espírito Santo de Deus venha testificar no teu coração essa palavra. Aos que conhecem ao Senhor Jesus, se fortaleçam em espírito, e aos que não conhecem, Jesus te espera. Amém?